Seja muito bem-vindo ao Terra Legal Podcast. Estamos aqui em mais um episódio, trazendo tudo sobre a regularização fundiária, ambiental de imóveis rurais. E hoje nós estamos com um convidado muito mais que especial aqui. É o Hélio Jove. O Hélio Jove já tem quantos anos, Hélio? Pai, carreira? Já tô da estrada há 21 anos, mas teve mais 7 meses como estagiário, então vamos falar aí que já está praticamente 22 anos. O Hélio Jove é engenheiro ambiental, formado em Direito, pós-graduado em Direito Ambiental e Direito Agrário, já licenciou mais de 8 mil empreendimentos em 18 estados do Brasil, 21 anos, né, com a Suprema Ambiental, ele é CEO da Suprema Ambiental, e cristão, casado com a Priscila e pai de 2 barrigudinhas. Exatamente. Esse é o maior empreendimento que você tem, né? É engraçado que o pessoal às vezes me encontra e fala: ei, como tá a barrigudinha 1, como tá a 2? Chama elas da escola também de barrigudinha 1 e 2, porque eu faço muito vídeo falando delas dessa forma carinhosa. A Valentina e a Antonella, um abraço para elas aí, se elas escutar a gente. Então, Hélio, eu queria saber mais da sua carreira. Como é que começou isso? Você já, antes mesmo de se formar, você já trabalhava nessa área ou foi depois da formação? Então, o que aconteceu? Eu estava no 5º período de Direito, surgiu a oportunidade de fazer um estágio. Naquela época ainda chamava Agência Ambiental de Goiás, depois mudou para SECIMA e hoje é SEMAD. E comecei o estágio lá no 5º período, no atendimento ali no protocolo, tirando taxa, abrindo processo. Você começou de lá do balcão? Lá do balcão, atendendo como estagiário, exatamente. Aí, com a taxa, você aprende muito, porque toda vez que tira uma taxa, dependendo do empreendimento, você tinha que saber qual que é o fator de complexidade, pela área, qual que seria o valor da taxa, qual o tipo de licenciamento, tudo você aprende ali, na hora que você tirava a sua taxa. Eu lembro do protocolo físico ali, você chegava lá, tinha que conferir a documentação. Conferir a documentação, então ali eu aprendi bastante. E eu ainda tive um privilégio que na época a agência ambiental estava passando pela certificação da ISO 9001. Então assim, era muito treinamento lá e eu aprendi a consultoria desde aquele momento. Quando eu estava no 5º período, eu já abri o escritório e ainda estagiando. Aí eles descobriram, eu já estava no 7º mês já de estágio, mandaram eu embora. E ali eu já tinha um escritório, na verdade. E eu comecei a prestar o serviço no início com base na legislação ambiental, que é a resolução do CONAMA 006 de 86. O que essa resolução fala? Que todo licenciamento, quando você vai requerer, você tem que publicar nos jornais, Diário Oficial e no Jornal de Grande Circulação. E quando a licença fica pronta, da mesma forma. Então, no início, eu só fazia isso. E com o tempo, só publicação. Fazia em média 17 a 25 publicações por semana. Aí depois, que aí você vai aprendendo a legislação, vai buscando informar melhor. Eu até conto com uma história, o pessoal da Cargill me ligou. Eu fiz as publicações dele e o cara falou assim: você faz outorga? Eu falei: Jesus amado, o que é isso, né? Nunca nem ouvi falar, não faço. Aí eu falei pro cara assim: eu faço. Passou 2 dias, eu liguei pra ele e falei: tem que te passar a proposta. Não senti firmeza que você falou que faz, não, eu já resolvi. Aí eu comecei a amar estudar a legislação ambiental e entendo muito os artigos, assim, nos mínimos detalhes da legislação hoje. Você contando essa história, eu lembrei também. Eu já peguei no início da carreira, assim, a gente pegar um serviço que você não sabe realizar, mas você tem confiança que vai dar certo, você faz e faz acontecer, entrega resultado, mas empreender é isso aí, né? Exatamente. Deles foi desse jeito, esse caso que você está falando, eu tive um em 2007, o pessoal de Goiatuba, da Associação dos Produtores de Cana, me chamou para fazer legalizar 50 barragens. Naquela época era muito mais fácil que hoje. Eu falei: não sei não, mas vou pegar. Peguei as 50 e entreguei todas. E eles são clientes meus, a maioria até hoje. Então é assim. E assim foi construindo a Suprema, né? Exatamente. Loteamento, comecei a pegar loteamento em 2011, hoje eu domino bastante. Então, como que começou a Suprema Ambiental? Fazendo publicações. Aí eu fui saber o que era engenharia ambiental. E eu estava estudando direito, um dia, assistindo um jornal do campo de 6 horas da manhã, num domingo. O secretário do Meio Ambiente falou assim: olha, o estado de Goiás precisa de engenheiros ambientais. Aí eu fui estudar o que era ser engenharia ambiental. Eu já estava no 8º período de Direito. Eu falei: terminando Direito, vou emendar e fazer engenharia ambiental. E assim eu fiz. Então emendei 2 faculdades seguidas. Então você abrangeu, vamos dizer, academicamente falando, né, o embasamento necessário para você poder tocar esse empreendimento. A parte jurídica, né? E a parte técnica. Então uniu as duas. No episódio passado a gente recebeu aqui a Sara Romero. Sara Romero também tem um escritório em Anápolis. Ela é advogada, ela entende muito dessa parte jurídica da ambiental, né?
Eu conheço bastante ela, já até gravei aula para os cursos dela. Eu fiz uma pós-graduação, que eu tenho pós-graduação em Direito Agrário e Ambiental, que foi na Uni Evangélica e ela era coordenadora. Ela é coordenadora até hoje lá. Teve aí uma graça de pessoa. Muito, sabe muito. Mas e a Suprema Ambiental, quantos anos? 20? 21 anos. Entendi. Então, aí como que foi esse crescimento da empresa? Eu lembro também que eu sempre fico criando situações para gerar demanda. Quando eu iniciei das publicações, o órgão ambiental só cobrava o requerimento. Só que a legislação fala que tem que publicar também o recebimento. Eu comecei a cobrar das empresas, você não fez o recebimento. Mas precisa? Tá aqui a lei que fala, o cara ia fazer. Então aí o órgão ambiental, a gente não está cobrando, nós temos que começar a cobrar. Aí eu lembro também uma época que para renovar a licença, você só fazia o quê? Preenchia o requerimento, pagava a taxa, uma declaração que não houve alteração no empreendimento e publicação. Aí eu fui ainda, era o José Irto, que assinava as licenças, ele assinou as licenças por mais de 30 anos, na época ainda da FEMAGO, ele é desde a época da FEMAGO, muito mais antigo. Aí eu cheguei nele e falei, por que você não começa a cobrar um relatório de controle ambiental, que você põe a responsabilidade em cima de um técnico e tira a sua? E ele começou a cobrar, isso começou a gerar trabalho. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010. Então, desde de agosto de 2011, eu já faço plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A SEMAD, o órgão ambiental, começou a cobrar em 2016, então 6 anos depois da lei. Então eu fui criando situações para gerar demanda para todo mundo que é da área. E vamos dizer, empreender isso, né? Não tem jeito, você tem que jogar, tem que bater o escanteio e correr para cabecear. Exatamente, não tem outro, criar oportunidades. Criar oportunidade. Então, eu queria entrar num assunto aqui que para o produtor rural é muito importante, que é a regularização ambiental, né? Vamos tentar entrar mais nessa parte da lei florestal, né? Ou seja, eu estou tendo muito caso no nosso escritório lá de pessoas que fizeram desmatamento em áreas e estão com alta infração e tem que passar por todo esse processo de regularização, né? Porque hoje, para a gente poder fazer essa regularização, eu acho que o ponto principal é a DAI, né? Exatamente. O que acontece? Antes de explicar o que é uma DAI, a gente tem que explicar o que é passivo ambiental. Passivo ambiental, no caso do empreendimento, é aquilo que ele fez de forma ilegal. Ou seja, ele não teve licença, ele não teve outorga. Mas o que é mais fácil de entender é um desmatamento sem licença. Esse todo mundo entende. E hoje, as trades e os grandes frigoríficos para exportação, em nome daquela situação de sustentabilidade mundial, está cobrando do produtor brasileiro até mais que o próprio órgão ambiental cobra. Como assim? O órgão ambiental, ele não tem hoje uma estrutura de fiscalizar todo mundo. Até melhorou bastante. Hoje tem uma salinha lá na tecnologia, né? Melhorou. Hoje, uma salinha lá que tem 40, parece que colaboradores lá, que fica fiscalizando e multando por imagem de satélite o tempo todo. Hoje melhorou muito. Mas mesmo assim ainda não consegue fiscalizar todo o Brasil e todo o estado, aqui no caso de Goiás. E aí vem essa questão do PRODES, mapa biomas, essas trades e os grandes frigoríficos, eles barram através disso, dá um alerta de desmatamento, a pessoa tem que comprovar que aquilo é legalizado. Antes da gente entrar na DAI, eu vou reformular minha pergunta. PRODES e mapa biomas, dá uma explicação aí para quem não conhece o que é isso aí. São ONGs que foram contratadas pelo governo federal e também bancadas por grandes empresas internacionais para fazer os estudos de passivo para o imagem de satélite. Quando você vai fazer uma pesquisa, por eles você consegue ter um alerta de desmatamento. Não significa que está ilegal. A pessoa vai ter que fazer o quê? Se teve alerta de desmatamento na propriedade dela e por imagem de satélite verificou que realmente houve, ele só tem que comprovar. Cadê a licença ambiental do desmatamento? Que é a autorização. E está acontecendo até, assim, caso prático mesmo. Instituição financeira, que o produtor rural fez ali um FCO, fez ali, colocou a terra em garantia e sendo notificado para fazer a quitação desse débito por causa desse alerta do mapa biomas. Exatamente. Como que funciona as instituições financeiras? Toda vez que vai liberar um custeio bancário, um financiamento, se não tiver com as questões ambientais em dias, não libera. Até eu falo o tempo todo o quê? Quem que é o maior fiscal do meio ambiente? Financeira. Instituição financeira. É quem põe o dinheiro na literalmente, não é o órgão ambiental, é a instituição financeira. E é o que move o agro também. O agro depende muito disso. Muito. E isso que você disse, já teve vários casos. Inclusive, para deixar mais claro o seguinte, do jeito que você falou, a pessoa já teve o seu financiamento. Ele está pagando.
Está prorrogado. Não está vencido. No caso, não está vencido. Não está vencido. É isso. Ele tem 4, 5 anos para pagar ainda. Estão chamando para pagar agora. Só que dá o alerta de problema ambiental passivo, chama o produtor, se ele não comprovar que ele resolveu, ele é obrigado a quitar aquele empréstimo. Isso está no manual de crédito rural do Banco Central. Então, sim, é uma situação que os bancos estão agindo de acordo com esse manual. Então, assim, tem passivo ambiental, também não precisa desesperar. Tem forma de resolver, independente do tamanho do problema. Vai ter como fazer várias situações para seguir. E é isso que nós vamos falar. E aí é o que você me perguntou sobre a DAI. Agora vamos voltar. Vou perguntar novamente. DAI, Declaração Ambiental do Imóvel. Isso. O que é isso? Explica para o produtor rural que está do outro lado aí. Essa DAI, inclusive, é uma situação que eu também falo muito. Goiás tem a legislação ambiental mais moderna do Brasil. Isso só existe em Goiás, não existe em outro local. Como que é feito isso? Ele vai fazer um pedido dessa DAI, Declaração Ambiental do Imóvel, com a base legal que é a Lei 21.231, que é aqui do estado de Goiás. Ele faz uma autodenúncia daquilo que está errado, e aí, muito importante, uma data. Foi antes ou foi depois de 26 de dezembro de 2019? Porque é outra situação que também é só Goiás. Se foi antes... Esse marco temporal que você falou aí é estadual, né? É só estadual. É só porque a lei foi publicada nessa data. É a lei estadual. Lei estadual. Aí com isso, se o dano foi antes de 26 de dezembro de 2019, ele não precisa reparar o dano. Isso é importante. Se não for reserva legal e APP. Tem que deixar claro, porque reserva legal e APP não tem como, ele tem que recuperar o dano. Mas área de uso alternativo do solo. Que área que é essa? É onde ocorre a agricultura e a pecuária. Aquela área passiva de licenciamento. Exatamente, aonde ocorre a atividade econômica. Automaticamente, ele não tem que reparar o dano, mas não significa que ele não vai ser multado. A multa vai ser R$1.000 por hectare e ele consegue até 60% de desconto. Então, ele requer essa DAI. Aí, se foi antes dessa data que eu disse, não vai ter reparação do dano. Depois, aí começa a complicar. Por quê? Ele vai ter que fazer uma reparação de 2 para 1. Como que é essa reparação de 2 para 1? Ou ele recupera a própria área e mais um, ou ele continua utilizando aquela área para atividade econômica, pecuária e agricultura, e ele recupera 2 para 1. Ele recupera em outro local 2 hectares para cada um degradado. E aí tem 4 formas dele reparar esse dano. Através do PRAD, que é a própria área, e uma servidão do outra proporção, ou fazer uma servidão dentro da própria área. Se ele tiver vegetação, ele pode fazer uma servidão ambiental. Importante frisar que essa servidão, ele tem que pegar ela, aprovar no órgão ambiental, levar no cartório, e isso vai ser averbado na matrícula. Então ele vai ficar com uma averbação perpétua, é igualzinha a reserva legal praticamente, para reparar esse dano. Ou então ele pode fazer fora também. Ele não tem necessidade de fazer dentro da própria propriedade. Pode ser extra propriedade. Pode ser extra. Esse nome extra, ele existia até o Código Florestal de 2012. Agora não chama extra mais, é compensação ambiental mesmo. Não tem mais aquele detalhe que tinha que ser dentro da microrregião ou na bacia hidrográfica, não. Agora é dentro do bioma, sendo cerrado. Aqui no nosso caso, sendo cerrado. Ou então Mata Atlântica, que também tem, a gente tem em Goiás também. Então ele tem que fazer essa compensação do dano dessa forma, através de uma servidão, e aprovar essa servidão no órgão ambiental e depois registrar na matrícula. A DAI, a gente pode tratar a DAI como se fosse um ato declaratório ali, onde ele faz para fazer a correção desse passivo ambiental? Na verdade, a gente sabe que o produtor ele é desconfiado, né? Ele não quer chegar lá e falar assim, eu tô errado e tudo mais. Muitos querem se autodenunciar, Não, ele não quer. Só que eu sempre falo para ele, você querer é uma situação, agora fazer é outra. Qual que é a melhor situação? Hoje é se autodenunciar. Hoje você pode optar, mas depois você não vai poder, né? Já vamos dizer, o próprio órgão já vai te notificar aí. Porque o órgão, ele vai buscando situações, desde a época do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, de criar uma situação para a pessoa se autofiscalizar praticamente. Porque quando ele está fazendo um CAR, o que ele está falando? Ele está falando como que é a propriedade dele. Está declarando tudo. Está declarando qual tipo de vegetação, onde está a reserva, onde está a APP e tudo mais. Já é uma fiscalização. O órgão ambiental já usa o CAR para tudo. Utiliza esse material praticamente para tudo. Agora com a DAI ele vai utilizar também. Em vez do órgão ambiental que não consegue fiscalizar todo mundo, a pessoa se autodenuncia
ele vai assinar um termo de compromisso, ele vai ser multado quando é APP 5 mil por hectare, quando é reserva legal também 5 mil por hectare, quando é uso alternativo do solo é R$1.000 por hectare, mas ele tem 60% de desconto. E aí, se ele correr e resolver a parte administrativa e ambiental, que a gente fala a tríplice responsabilidade, ele vai responder criminalmente? Vai, mas na primeira audiência, todas que eu já fiz com qualquer promotor, eu já arquivei o processo. E a gente consegue... Porque ele já está se comprovando. Exatamente. Que ele está resolvendo boa aquele fé, passivo. Né? Ele tem boa fé. E realmente desconta muito, né? Bastante. Porque quem tem algum passivo, algum problema ambiental, deixar para a notificação chegar... E tem clientes nossos lá que o cara não quer nem responder a notificação. Eu não vou esconder. Aí é pior ainda. Esconder. Não tem como. Ele tem um prazo, ele vai ser multado por não responder. Não responder. Então tem várias situações. Não tem jeito de não se autodenunciar, né? Não tem como. Então assim, aí nós paramos, vamos uma sequência histórica. CAR, agora DAI, agora o pior ainda está por vir. Como assim? A legislação, a Lei 20.694, ele deu 3 anos para o produtor rural, principalmente, nesse caso que é o nosso foco aqui, regularizar a sua propriedade falando de atividade. Por quê? Agricultura de sequeira e pecuária extensiva nunca foi obrigado a ter licença ambiental, sempre foi dispensa. Só que deu um prazo de 3 anos, passou a cobrar. O governador Ronaldo Caiado, em 23 de dezembro, dia 20 de dezembro, ele prorrogou isso. Então agora continua dispensa até 30/12/2025. Ainda é dispensa. É dispensa, até essa data é dispensa. Então hoje ele tem a oportunidade de quê? Para você aprovar uma DAI e assinar um termo de compromisso ambiental e você não tá de forma ilegal, e aí você não ter problemas em vender seu produto, a soja, o milho, grãos e o boi, a vaca, assim, a pecuária, ele com o termo de compromisso ele não tem nenhum problema e ele já está legal. E também com a dispensa que existe ainda, mas a partir do dia 1º de janeiro de 2026, toda propriedade tem que ter licença ambiental. Isso já acontece em Minas Gerais há mais de 20 anos. Para quem não tem essa DAI aprovada, não consegue a licença. licença. Exatamente. Então, por que eu estou batendo muito nessa tecla e passando para todos os produtores? Hoje a gente já atende mais de 4 mil produtores no estado de Goiás. Porque não chegar surpreso lá dia 1º de janeiro de 2026 e aí a gente pensa que está longe, não está longe. Da licença, vai enfrentar toda a burocracia. Toda a burocracia. E hoje a gente não consegue aprovar em menos de 6 meses. O ideal mesmo é 10. Porque até você fazer a DAI, assina um termo de compromisso, depois você vai ser multado. Aí você tem que fazer a audiência de autocomposição. Você tem que assinar a audiência, depois assinar outro termo de compromisso, doar os produtos que a SEMAD pedir, porque não paga em dinheiro os 40%, você paga em produto. Demora 6 meses. Então, quer dizer, para ele regularizar hoje é de 6 a 10 meses. Se ele deixar isso para mais para frente, ele vai ter problema lá no início do ano de 2026. Tem que cuidar agora, isso é urgente. Agora. É literalmente uma situação de prevenção. A DAI, eu vou explicar um pouco para quem está aí do outro lado e quer compreender, nada mais é um ato declaratório que o produtor rural faz, ele se autodenuncia no próprio sistema IP, diretamente no site da SEMAD, onde ele preenche um questionário, né? A gente fala preencher igual o pessoal fala do CAR, mas o produtor pode fazer CAR? Pode, mas que vai dar certo, aí a gente que vive isso às vezes apanha. O questionário é muito complexo, termos técnicos, jurídicos. Então procura a ajuda de um profissional para fazer essa DAI, faz essa declaração e essa declaração feita, ela vai para análise, né? Quando ela vai para análise, o analista vai observar aquilo e vai dar um veredito, né? Está ok, não está pendente ou não? Exatamente, é tão complexo que só da legislação florestal existe mais de 50 normas. Como que a pessoa vai, se não viver isso diariamente, conseguir resolver? Quem está na linha de frente. Praticamente impossível. Então na hora que ele dá a entrada na DAI, ele já tem que falar os seus problemas. Meu desmatamento foi antes de 26 de 26 de dezembro de 2019, então não tem que reparar o dano. Beleza, então você não vai ter que apresentar a servidão ambiental. Agora, se foi depois, ele já tem que falar como que vai ser a reparação do dano. Vai ser servidão, essa área está dentro da mesma propriedade, vai ser fora, tem que estar no nome do mesmo proprietário, não pode estar no nome de terceiro.
Então, na hora que ele der entrada, e vai só atualizando, é impressionante a legislação. Antes, você dava entrada, você assinava um termo de compromisso, você tinha 90 dias para falar como você ia reparar. Agora já mudou, não, agora você já fala para mim, você vai reparar como. Então, tem muitos produtores que já tem que comprar propriedade, porque na propriedade dele não tem vegetação para fazer isso, e ele tem que comprar uma área para fazer como servidão, e tem que ser no nome do mesmo proprietário. Então, quem não tem isso regularizado, né, gente, como se trata aqui de regularização de imóvel rural, a gente tem que trazer esse assunto à tona, porque é novo isso, né? Olha, Muito novo. É recente, é novidade. Você pode, eu fiz até uma pesquisa na internet para saber como é que tá isso aí. Rapaz, quase não tem material sobre. Com certeza que não tem. Né? Então, mas tem os relatórios que a SEMAD solta. Estamos falando de uma coisa que vai causar um grande impacto no agronegócio, aqui no estado de Goiás. Então, quem é produtor rural, que está aí do outro lado, está nos escutando, se atente. Faça a sua DAI, aprove o quanto antes, porque a hora que você precisar dessa licença ambiental, fica bem mais fácil, né? Depois da DAI aprovada é bem mais simples. É a sequência. Eu sempre brinco e até falo a realidade. Quando você fala de licenciamento ambiental, nunca é fácil, entenda a complexidade. Não tem como. Mas é uma sequência. Ele tem que estar com o seu CAR regularizado, depois com a sua DAI regularizada, para depois fazer o licenciamento ambiental. É uma sequência. Para a gente aprovar a DAI, o CAR tem que estar aprovado também? O CAR, na verdade, ele tem 3 situações, né? Indeferido, ativo ou aprovado. Ele tem que estar no mínimo ativo. O que é ativo? Ele deu a entrada e está aguardando análise. Ele não precisa estar aprovado. Então, ele estando ativo, já está ok. Não pode estar com pendência ou indeferido. Tem muito caso aí de problema com confrontação, porque se fizeram muito por imagem de satélite, o próprio confrontante sobrepõe a sua área e causa essa pendência no CAR, aí só com o gel para resolver, né? Aí você tem que ter o georreferenciamento, né, para fazer essa comprovação que as suas divisas estão certas e quem está sobrepondo é o vizinho. Exatamente. Mas esse CAR, para poder ter a aprovação da DAI, ele tem que estar ativo. Exatamente, ele não precisa estar aprovado. Inclusive, a última vez que eu pesquisei, só tinha 60 CAR aprovados no estado de Goiás. É uma possibilidade de aprovação de CAR quase que não existe. Inclusive, o órgão ambiental já falou que vai criar o CAR próprio do estado de Goiás, porque se seguir o SINCAR, vai ficar aí 50, 100 anos para analisar. Outros estados vizinhos aqui já estão fazendo e está acontecendo. Mato Grosso, Pará, Santa Catarina, todos esses estados já têm o seu CAR, Tocantins. Então, assim, o estado de Goiás também vai fazer isso, porque eu não tenho a veracidade disso, mas o que me informaram é que onde que está cadastrado todos os CAR do Brasil inteiro? Em 2 servidores. Aí, quando o governo está de direita, esse servidor vai para o Ministério da Agricultura. Quando o governo é de esquerda, esse servidor vai para outro ministério, que até fugiu o nome, mas das cidades, acho que foi das cidades, agora eu não estou lembrando. Mas tipo assim, e esses 2 servidores ficam andando. E o ministério parado. Não, e a gente tem vários casos que não tem como nem se cumprir a pendência do CAR, porque dá erro, e não tem como, porque está nesse servidor e só resolve em Brasília. Então Goiás está encaminhando para ter o seu CAR próprio também. Tomara, isso vai ser um avanço para o estado e para o produtor também, né, que precisa tanto desse cadastro tão importante. Exatamente. E a gente está desde fevereiro, né, 9 de fevereiro, com o SINCAR fora do ar, não está conseguindo baixar os arquivos, instável, volta 10 minutos por dia, 15. Tá sendo um transtorno horrível. Lá no escritório também estamos passando aperto com isso aí. Hélio, mas falando de DAI ainda, o produtor rural, ele tem muito receio, né, de se autodenunciar, de colocar os passivos ambiental dele à tona, de trazer, levantar e entregar para o órgão. Falou, eu fiz realmente, desmatei, fiz, ou meu barramento está irregular, alguma coisa, mas é o melhor caminho, né? É o melhor. Inclusive, eu oriento fazer um estudo de passivo ambiental. Por que isso? Vamos supor que na hora que a gente fizer esse estudo de passivo, ele desmatou uma reserva legal dele. E o APP. APP não tem como, que é a área de preservação permanente, ele não tem como, ele vai ter que recuperar ela e pronto. Mas se ele desmatou a reserva legal e ele ainda tem vegetação na propriedade, ele pode correr lá, retificar o CAR, mudar a sua reserva de lugar e a multa, em vez de ser 5 mil por hectare, baixar para 1.000 por hectare. E ele ainda ter 60% de desconto. Então a multa de 5 mil com 60% vai ficar R$400 por hectare. E se tiver ganho ambiental, ele pode mudar sem problema nenhum. A lei permite isso. Então, aí se ele der andamento naquela reserva que ele desmatou, ele está se autodenunciando em cima de reserva legal. É muito mais caro para recuperar.
E a multa é muito maior. Então tem que sempre contratar alguém que entende bastante, que tem o conhecimento da legislação e da parte técnica, porque certamente vai dar uma opção melhor para ele resolver o problema. Realmente, para quem sabe trilhar o caminho aí, ele vai orientar muito melhor o produtor rural, né? Porque não adianta, sem o apoio técnico, né? O produtor não tem como consegue resolver isso aí. Não tem mesmo. E hoje a gente está vivendo uma fase aí de... Sempre teve, né, equipe multidisciplinar. Igual você é agrônomo, eu sou engenheiro ambiental, também formado em direito. Tem muitos escritórios de advocacia hoje trabalhando no preventivo para o produtor. Porque é importante o produtor ter um escritório de advocacia de confiança, porque esse advogado ele vai passar para ele vai entender a situação e ele vai acreditar naquilo e seguir. Então é importante ter essa confiança no consultor ambiental, igual ele tem no seu advogado. Realmente. Tem que andar lado a lado, né? Mas, Hélio, vamos adentrar mais um pouquinho. A gente falou que está só no início esse processo de regularização. Temos ainda para vir o PRA. O PRADA, o PRAD é tudo a mesma coisa. É Plano de Recuperação de Área Degradada, praticamente. Estou falando do PRADA, do CAR. PRA, o PRA. O CAR é somente o cadastro. Isso. Certo? E vai vir ainda, ou seja... Vai ter que se reflorestar essas APPs que não foram, que foram desmatadas, vai ter que recompor essas áreas. Dentro da área de reserva também, quem fez desmatamento vai ter que recompor, mesmo sendo dentro de área consolidada, né? Estando anterior ao marco temporal. 22 de julho de 2008. Então, ou seja, o produtor rural ele fica com receio, sabendo, eu vou ter que recompor, vou ter que fazer, porque segundo o Código Florestal vai ter que ser feito. Mas deu 30 anos de prazo, né? Se o cara fechar a reserva legal dele ali, ele não mexer, ela já recupera sozinha. Só que quando a gente parte para regularizar um empreendimento, isso não é seguido, porque aí ele tem que fazer de acordo com o que ele declarar na DAI. Ele vai ter que apresentar um PRAD, se ele tiver que fazer um PRAD, aí tem que seguir uma instrução normativa do IBAMA número 11, que ele tem que recuperar em 3 anos. Então ele tem que plantar e recuperar em 3 anos, apresentar os relatórios de 3 em 3 meses para o órgão ambiental. Então, para ele obter a DAI, ou seja, aquela certificação que ambientalmente ele está regular, ele tem que solicitar esse PRAD e executá-lo. E executar. Se couber PRAD, né? Porque lembra que eu te falei que pode ser servidão? Se for servidão, ele faz. O último caso é o PRAD. O último caso é o PRAD, porque ele vai ter que plantar as mudas nativas do cerrado daquela região. O plantio tem que ser de 3 em 3 metros, quer dizer, vai ser 1.112 mudas por hectare. Ele vai ter que plantar e dar monitoramento e apresentar um relatório para o órgão ambiental a cada 3 meses do que como que está sendo como que elas estão vingando essas mudas. Hélio, mas vamos entrar um pouquinho na parte do empreendedorismo também. Eu sei que você já está há muitos anos aí na frente da Suprema Ambiental, hoje você tem inúmeros colaboradores lá. Eu queria que você compartilhasse, que também tem muitos profissionais que acompanham a gente aqui, né? E até a Sara teve aqui, ela virou professora também, tem um produto online, foi através disso que eu conheci ela. E ela auxilia os profissionais também. Você tem essa ideia de fazer esse auxílio, de fazer alguma coisa no digital aí? O que acontece? Na verdade, desde 2018, eu venho preparando para lançar um curso. Fiz todos os procedimentos necessários, inclusive iniciei aquela forma de lançamento do Eric Rocha para fazer e tudo mais. Só que o que eu entendi? Na hora que eu comecei a fazer, eu tenho até escrito isso e tudo mais. No meu caso hoje, que tem uma consultoria e também sou produtor rural, eu tenho fazenda em Piracanjuba. Aí lá eu sou produtor de leite como hobby, que eu falo, né? Porque quem mexe com leite é só quem porque gosta. Eu falo que é meu jet ski, minha moto é vaca de leite. E planto soja. Então meu tempo muito curto. Eu acho pouco provável eu fazer algum curso nessa área. O que acontece direto, igual você citou a professora Sara algumas vezes, eu já gravei aula para ela, já gravei aula para o pessoal do Rio Grande do Sul, de vez em quando o pessoal me convida para dar alguma aula. Gravei com o Geraldo que dá aula sobre horta, essas coisas. Dei uma aula sobre outorga de poço e mini poço.
E é tão interessante isso que essa aula eu peguei um trabalho no Piauí. Então é muito interessante essas aulas. Mas da aula em si mesmo, eu não pretendo mais não. Eu tive um projeto e tudo, mas esse ano eu falei, não vou mexer com isso mais. Mas acaba que a rotina é muito apertada também, É né? muito apertada. É muito corrido. Só pra você ter uma ideia, hoje no meu WhatsApp eu falo com 320 pessoas por dia. E recebo em média 250 e-mails por dia. E todos os dias eu vejo todos. Então, eu não... É uma demanda grande. Uma demanda grande. A empresa é mais de 60 colaboradores. Engenheiros ambientais são 19, engenheiro florestal são 7, biólogos são 6. Só para você ter uma ideia, a gente visita em média 10 a 25 municípios por semana. Os 8 carros que a gente tem andam 50 mil quilômetros por mês. Então, é muita demanda mesmo, é muito lugar que a gente vai. Não, certo. E ainda sobre empreendedorismo, como é que você fez para ampliar esse negócio seu? Assim, a dica para quem é profissional, quem trabalha somente com ele mesmo ali, está iniciando a carreira, qual que é o principal que eu sempre falo é a pessoa aprender a vender. Eu acho que esse é o principal. Eu sou vendedor desde... É a profissão mais antiga do mundo, né? Aprende a vender, porque você não vai saber nem quanto que é seu salário, vai depender das suas vendas. E aí vamos falar mais da área ambiental em si. Se a pessoa quiser entrar na área ambiental, primeira coisa, ela tem que saber da legislação ambiental. Se for um agrônomo, se for um geólogo, um biólogo, se for qualquer outra área, tem que saber a legislação, porque tudo que você vai fazer tem uma base legal e tem um termo de compromisso para você seguir. Então, é estudar mesmo, é ir para cima, é entrar no igual que você está fazendo aqui, marketing digital. Quem não entrar no marketing digital está fora. Eu fico impressionado que eu pego o serviço de postar uma foto onde minha equipe está na semana. O pessoal me liga, sua equipe está aqui, eu estou precisando fazer isso. O cara viu lá no Instagram, o cara viu no WhatsApp. Então, assim, tem que estar no digital, não tem como, senão a pessoa fica fora totalmente do mercado. A chance de ampliar o que você já faz dentro do digital é muito grande, né? O alcance é exponencial. É exponencial. E vamos dizer que custo baixo, né? Você está ali, você vai fazer um bom trabalho aí, atingir muitas pessoas sem... Eu tenho um exemplo interessante. Tem um produtor, ele é produtor rural, mas ele tem uma extração de argila lá em Umas. Faça a licença dele, tem 17 anos já. E eu não aguento mais fiscal ficar entrando aqui dentro para saber se eu tenho licença da argila. Eu falei, então tá bom, você vai colocar uma placa na frente da sua fazenda aí com o número do processo do DNPM, agora a Agência Nacional de Mineração, da CEMAD e a validade da licença. Eu tenho certeza que eles não vão entrar em mais. Ele fez isso. Vai chegar, vai ver. Viu? Aí eu falei, agora você vai fazer um favor para mim, você vai gravar um vídeo falando o que aconteceu. Aí o doutor Hélio, da Suprema Ambiental, ele pediu para me colocar aqui agora com sossego, fiscal não entra aqui mais. Rapaz, eu publiquei isso, você sabe onde isso foi parar? No diretor de meio ambiente da Jales Machado. Eu fechei 62 barragens por causa desse vídeo. Lógico que o cara certamente foi me pesquisar, depois eu dei uma palestra no sindicato dos produtores de cana, das usinas de cana e tudo mais, mas o cara falou com essas palavras, olha, a sinceridade que aquele cliente falou de você, aquilo fez eu entrar em contato. O próprio cliente te vende, né? Exatamente. O cliente é o melhor vendedor, isso aí é indiscutível. Então, pro profissional que está do outro lado, realmente, aprender a vender, né? E essa gestão de pessoas, como é que você lida com isso aí? Isso é muito importante também, o seguinte, se a pessoa não aprender, eu tive muita dificuldade, por ser muito perfeccionista, você tem dificuldade de passar para as pessoas. Então, às vezes, esse celular aqui, ele tem que ficar aqui desse jeito. Se chega outra pessoa por assim, você já não é assim. Só que aí eu fui para São Paulo, eu já fiz mais de 7.000 horas de curso, aprender a delegar. A pessoa tem que aprender a delegar. Hoje eu estou num nível que se eu não for na empresa, acho que é melhor. Porque quando eu vou lá, às vezes eu vou cobrar, eu vou atrapalhar a pessoa a seguir aquele cronograma que ele já tem, entendeu? Que aí eu vou pegar um relatório, mas isso aqui, não, mas eu tenho que fazer isso aqui hoje, não, mas eu tenho que ver primeiro. Isso então, aí, assim, para quem está aí do outro lado, ou seja, ele é o empresário, né? É ele que é a empresa. E na hora que você começa a ter gente, que você ter pessoas do seu lado, se realmente você não souber delegar, se você não souber, ou seja, gerenciar isso aí, você não consegue fazer escala, você não consegue ampliar seu negócio. Hoje você fica refém daquilo, você não sobra tempo nem para você ter momento, né, de lazer com sua família. Hoje eu não tenho esse problema, tenho uma equipe assim muito bem treinada, tudo dentro de relatórios.
Começa no departamento comercial, depois isso é dividido por operacional, parte de engenharia, parte de cobrança. Aí depois ainda tem um departamento de andamento que fica acompanhando. Aí tem o de gestão que cobra todos. Então assim, tem um outro externo que desde 2014 eu já trabalho com home office. Não é por causa da pandemia. Tem mais de 60 colaboradores, mas fixos são 24. Os outros é tudo em casa. Eu tenho colaborador que mora em Curitiba, em Brasília, que mora em Belo Horizonte. Então, assim, são pessoas que trabalham lá, tem que ter o rendimento dela, mas não tem que vir na empresa. Engenheiros mesmo não ficam na empresa. Vai lá para pegar o carro e fazer as vistorias. Mas isso é desde 2014, não é por causa da pandemia. Para adiantar o processo mesmo e agilizar as coisas. Entendi. Então tem muita gente no home office aí que consegue. Muita gente no home office. Hoje tem muitos. É um processo meio híbrido, né? Um pouco lá, um pouco não, em casa. Quem é home office da empresa. Quem é fixo. Não tem híbrido não. Só quando ele vai na empresa pegar o carro, fazer vistoria, alguma coisa assim. Não, certo. A gente tá trocando essa ideia aqui, Hélio, é porque muita gente que nos escuta, que nos assiste aqui, é também profissional, né, da área e tem realmente essa dificuldade, como eu também tenho, já tive mais, né? Mas o caminho é esse mesmo, né? Mas eu acho que o maior segredo é aprender a vender. Com certeza. O cara que soubesse vender, né? Ele gerar autoridade. Gerar autoridade. A pessoa chegar e ele dar clareza naquilo que ele entende. Porque as pessoas, eles sabem se a pessoa sabe ou não. Você der um pouco. Eu não te falei aqui que da Cargill na época, o que é outorga, o jeito que eu respondi, a gente não contratou. Então, assim, você tendo certeza que você faz. E outra coisa que eu acho muito importante é ter brilho nos olhos, né? Você fazer aquilo que você gosta. Eu mesmo, até o tempo todo, eu sou online. Não tem sábado, não tem domingo. Se o cara mandar mensagem, eu respondo. Aí fala assim, mas... Não, gente, eu gosto. Então, se eu gosto, eu tô fazendo com amor. Então, vai ser consequência. Você faz aquilo que tem propósito naquilo. Exatamente. E aí te move e assim... A gente que está ali na liderança, né? Você está na liderança ali da Supremo, se você não tiver energia e gás para passar para todo mundo, a coisa não anda. Não vai, exatamente. Não adianta. Quem está na liderança tem que ter energia. O cara tem que ter brilho no olho, igual você falou mesmo. Não tem outro jeito, não. Não tem escolha. Não tem escolha. Mas, Hélio, voltando aqui ao assunto da regularização, eu acho que a maioria dos produtores rurais que acham que seu imóvel está regular não tem nem noção do iceberg que está por baixo. É verdade. É uma comparação que eu falo que é igual carro velho. Como assim? Leve lá no Detran que eles vão arrumar um trem errado. O imóvel rural. Exatamente. Se ele for no Detran, ele vai arrumar um cinto errado, um pneu errado. Alguma coisa vai estar errada nessa vistoria. Da mesma forma é propriedade rural hoje. Mais de 90% tem alguma coisa que precisa resolver. Tem algum passeio. 100% é praticamente aquelas que está bruta, que ela nunca foi mexida. Porque se ela, alguma coisinha... Pra você ter uma ideia, essas análises, elas estão tão criteriosas que eu tenho um caso de uma fazenda em Nova Crixás de 12 mil hectares. Pegou 2 mil metros quadrados. 0,2 hectares pegou, porque o cara desmatou. Entendeu? Então, assim, está sendo muito criterioso. É muito criterioso. E, assim, o órgão ambiental, ele aumentou, agora acabou de passar 107 pessoas, né, no concurso. São pessoas, assim, muito capacitadas. O treinamento que eles recebem, eu nunca tinha visto isso, foi 6 meses de treinamento para depois começar a analisar agora. E as ferramentas tecnológicas também, né? As outro nível, é outro nível. A pessoa não precisa sair dessa salinha aqui para fazer o que quiser na área ambiental, não. Realmente. Então, ser produtor rural que tem algum passivo ambiental, procura um profissional, faça da forma legal, né? Quem quiser fazer algum empreendimento, quer fazer um barramento na sua propriedade, quer fazer uma supressão vegetal, um corte de árvore isolado, o que quer que seja, procura um profissional capacitado, né? A pessoa que realmente entenda da legislação e que saiba costurar isso aí para não te dar problema, né? Com certeza. E aproveitar, né? Como eu disse, Goiás tem a legislação mais moderna do Brasil. Tem um sistema que é o sistema IP mais ágil do Brasil também. Eu até brinco com a secretária do Meio Ambiente, com o pessoal de lá, que a gente vive um sonho aqui, mas é um sonho acordado e realmente é realidade. De onde você se viu, em qualquer lugar do Brasil, uma licença de desmatamento sair com 14 dias do protocolo. Eu tenho. Com 30 dias, eu tenho. Com 40, eu tenho. Você é da época do processo físico. 3 anos, 4 anos para sair uma licença. Sem contar que aquela época, até dezembro de 2010, quanta corrupção não acontecia?
Hoje praticamente tende a zero qualquer tipo de corrupção. E isso é excelente. Você não tem nem contato com o analista para começar. Com o meio digital ali, você cortou muito. A pessoa analisa um processo, ele dá um parecer, não sai nem o nome dele. Você não sabe nem quem deu o parecer. Você não sabe nem quem falou. Não, então isso aí vai evitando o que eu venho lutando, porque no passado tinha aquele negócio, né? Você é consultor ambiental, você faz rolo. E eu sempre fui contra isso e hoje a gente está vivendo esse sonho aí das coisas analisar como? Protocola digital, analisa digital e libera ou da pendência ou da notificação e você vai atrás para resolver. Realmente nesse quesito aí, o Estado de Goiás está de parabéns. Sistemas, Web Outorga, Sistema IP, a legislação que você está falando, que é muito avançada, né? Realmente está de parabéns. Mudou desses 5 últimos anos aí. Acho que o marco é 2019, né? Desde quando entrou a Andrea Vulcanes, que ela entende, né? Ela sabe da legislação. Às vezes eu com ela aí nas redes sociais a gente dá uma discutida e tudo, mas é para dar uma alfinetada para melhorar o negócio. Exatamente. A gente tem que nunca tá 100%, né? Na verdade, o poder público, ele nunca erra, né? Mas não é bem assim. Muitas vezes acontece algumas coisas, é mais para melhorar. E eu sempre falo que o objetivo é o quê? É fazer a Goiás crescer, não tem outro objetivo, é esse, é fazer nosso estado crescer. O estado tem uma capacidade produtiva gigantesca e que tem que estar sustentável, né? Tem que estar ambientalmente legal. Exatamente. E a questão geográfica ajuda demais o estado de Goiás, que está no meio do Brasil, tem como distribuir para o Brasil inteiro, é muitas coisas que dá para Goiás crescer bastante. Hélio, mas um prazer falar com você aqui. É isso, eu acho que para a gente aprofundar mais nesse tema, a gente vai levar muitas horas aqui, porque realmente abrange muita coisa, é um assunto muito técnico, pesado, né? Mas queria te parabenizar aí pela história, pela Supremo, por tudo que você já fez aí e agradecer a sua presença. Eu agradeço, isso aqui é uma alegria para mim levar o conhecimento da legislação ambiental. Eu, como propósito, eu tenho o quê? Ajudar as pessoas e automaticamente eu ajudo o meio ambiente com a legislação ambiental e o conhecimento da parte técnica também. Então, assim, voltando um pouquinho para encerrar, não tem nada mais prazeroso que você ter uma equipe e ver eles crescendo com você. Não é você crescer sozinho, é crescer juntos. Eu até falo com o meu pessoal que é crescer junto, levar o DNA da Suprema Ambiental, aguentar a pressão e principal é o quê? Surpreender os clientes. Surpreender como? Entregando aquilo que ele te deu de confiança, que não tem nada mais valioso do que a confiança do cliente. Se ele te deu a confiança, você tem que resolver aquele problema para ele. Porque ele é seu melhor vendedor. Ele vai te indicar, ele vai estar numa festa. O produtor rural, ele convive mais com quem? Com o produtor rural. Na hora que ele está ali tomando seu vinho, sua cerveja, ele vai contar problema de fazenda. E automaticamente quem resolveu? Ele vai indicar esse profissional para frente. Ele vai atrás de quem realmente resolve o problema. Exatamente. O problema ele já tem, ele quer solução. E a gente como profissional tem que pensar dessa maneira, sempre buscar solução. Problema, a gente está aqui para resolver. A gente que é técnico profissional tem que correr atrás disso. E eu até falo que quanto maior, melhor, porque pouca gente vai dar conta de resolver. O problema tem que ser grande, né? Exatamente. Não, mas valeu, muito obrigado. Eu que agradeço. E vai ter outras oportunidades aí e outros assuntos, né, para a gente falar sobre questões ambientais. E convidar você que nos assiste aí aqui no YouTube, se inscrever no nosso canal aqui e até a próxima.